você, torcedor vascaíno e sócio que está nos acompanhando, o próximo tema é o nosso Remo, que também não está numa situação nada melhor do que o futebol. A situação do Remo é terrível. E aí a Cruzada também tem projetos para o Remo. Nosso Remo, que sempre foi vencedor, ultimamente tem figurado sempre em terceiro lugar no Rio. Ou seja, uma situação que nunca foi imaginada no Remo. Sempre fomos vencedor. Quando muito um acidente, ficávamos em segundo. Hoje, o Botafogo já nos superou. Daqui a pouco pode ser a Escola Naval. Zé Carvalho, você é associado vascaíno, um homem do Remo, um homem que vive ali no Remo, todo domingo de manhã dando força ali para os nossos remadores, conhece o problema, tem o blog Rema Vasco. Você foi coordenador de um GT sobre o Remo, não foi isso, Zé Carvalho? Então a gente queria aqui aproveitar a sua presença no nosso programa, te dar uma boa noite, saber se você está ok aí já com essa nova tecnologia, se o som, se a imagem, se você está bem ambientado já. Você já pode nos falar um pouco aí sobre o GT do Remo, Zé? Como é que você está? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bem. Pode ir, Marujo. Vamos lá, amigo. Boa noite, saudações vascaínas a todos os participantes da mesa. Hoje eu tô vendo que a mesa tá só cabeça pensante, high, né? Essa tecnologia aqui nova é meio esquisita, parece que eu tô falando comigo mesmo. Bom, galera, o GT de Remo é um sucesso. Ele obteve êxito com o apoio de inúmeras pessoas. Eu pude participar de desenvolver o trabalho, o Yuri Lumer, Rodolfo e o grande Álvaro, e deu uma força grande. Eu tenho participado semanalmente da garagem e as coisas não estão boas não, tá? Basta ver o último resultado, o Vasco de 13 provas participou apenas de 9, por falta de atletas. O êxodo já vem acontecendo há 2 anos, tem se intensificado e para o próximo ano deve aumentar. Uma das coisas que as pessoas estão muito me passando por e-mail é em relação ao investimento na sede, que é fantástico. Eu fui a Angra, fui junto com a comissão técnica, participei lá da montagem das plataformas, do que vai ser posto lá em prática para fazer o treinamento dos atletas novos e aprimoramento dos atuais. Material de primeira qualidade, mas eu pergunto à diretoria, quando é que vão investir em pessoal e, principalmente, em equipamentos? O que eu falo de pessoal? Hoje completou 5 meses de ajuda de custos dos atletas em atraso. 5 meses. É humanamente impossível você cobrar de um atleta uma performance ideal. Se eu fosse atleta, sinceramente, eu nem participaria mais, eu largava de mão. Mas é que os caras amam o que fazem e amam estar no Vasco. Até pela questão da história do clube na categoria. Mas, infelizmente, a diretoria do magnânimo presidente, Roberto Dinamite, ela nos tem dado esse dissabor. Nos últimos 3 anos, o Vasco não venceu mais nada. Só tem feito participação e esse ano é figurativa. Estamos em terceiro e só não perdemos a 4ª colocação para, se eu não me engano, o Piraquê, porque eles não têm mais atleta do que nós. Só por esse detalhe. Alguém quer falar alguma coisa? Estão me ouvindo bem? Zé Carvalho, nós te ouvimos bem. O Pedrão tem uma pergunta aí para te fazer, baseado nesse rápido relato que você deu sobre a situação atual do nosso Remo. Pedrão, qual é a sua pergunta? Zé Carvalho, o meu comentário era exatamente nessa questão. Foi dito, a gente soube aí pela rádio Remo Vasco, que os salários ajuda de onde está embutido, no caso, a ajuda de custo, estão muito atrasados
o que inclusive chegou a levar alguns atletas ao desespero, onde na garagem chegaram a pressionar duramente. Pressionar não, porque na verdade o camarada não tem culpa, né? A comissão técnica do Vasco, que não tem culpa da diretoria do Vasco simplesmente não ligar para o Remo. E parece que o desespero chegou a fazer com que... Você entrou um pouco nesse que você ia falar agora, que mais remadores saiam e até a possibilidade da comissão técnica, o que desmantelaria, por sua vez, quase todo o remo do Vasco para o ano que vem. O Vasco, se participou de 9 provas, ano que vem estaria, se isso continuar, está sujeito a disputar 3 ou 4 provas. Isso tem um fundo de verdade? Realmente ter acontecido? Queria que você colocasse essa questão. E só para comentar, também me disseram que houve alguns atletas que disseram: aqui ninguém liga para remo, o que eu posso fazer? Eu faço o meu máximo e cada dia está pior. É verdade isso? Como é que está isso na garagem, Zé Carvalho? Isso é verdade, Pedro. Infelizmente, parte do que você expôs é verdade. Em relação aos atletas, o descontentamento é muito grande. Apenas aqueles atletas que ainda recebem o Bolsa Atleta proveniente da CBR, né? Eu vou falar sobre isso também. O Vasco fez uma grande mancada aí, graças ao seu Rochinol e filho, pai e filho. Mas é isso mesmo. Os atletas que têm apoio do Bolsa Atleta, eles estão brigando. Tanto é que as 2 provas vencidas na última regata foram atletas nossos de ponta de seleção brasileira, que é o Luiz Cleiton, o Jefferson Luiz e o Marcos Ibiapina. São atletas que estão com seus salários, com a sua ajuda de custo mais ou menos em dia, e também parte dos atletas recebem apoio da Soft Everest, que é outro problema detectado na garagem. Eu conversei com atletas que recebem e os que não recebem. A comissão técnica eu não acredito que saia não, tá? O Marcelo tem um compromisso, está desenvolvendo um projeto, ele mudou a sua forma de captação de atletas junto a escolas públicas, em outros esportes, por exemplo. Às vezes você vê um garoto no vôlei, tá treinando no vôlei e tal, mas tu vê que o garoto não tem jeito para vôlei. Mas ele tem mais de 1,90 m, perna longa, forte, traz ele pro remo e faz um teste com o rapaz e isso tem dado certo. A captação melhorou muito, a escolinha está bem direcionada, com a supervisão do Lavadeira, que é o Alexandre Rosa, o auxiliar técnico do Marcelo, e o Marcelo ficou totalmente voltado para a preparação dos atletas que já estão na equipe. A pré-equipe existem 4 profissionais que estão responsáveis e eles estão bastante animados. O problema dos funcionários do Vasco não tem problema, tá? É bom salientar. Os funcionários da sede náutica estão em dia. Quem não está em dia é apenas alguns membros da comissão técnica, um treinador, falta 2 salários, alguma coisa assim. Tá? Não posso precisar se são 2 ou apenas 1. O que mais me preocupa são os atletas, porque 5 meses sem receber ajuda de custo para aqueles que não têm Soft Everest e não tem Bolsa Atleta, é humanamente impossível você cobrar alguma coisa. Você vai ouvir esse tipo de comentário. Então, cabe à comissão técnica fazer esse trabalho também de psicólogo, de mostrar para ele, olha, se você sair daqui, você não vai ter espaço, até porque Flamengo e Botafogo estão com suas folhas inchadas, mas tem caixa para isso, ainda manter esse grupo. Não sei até quando. O Botafogo acredita até que está fazendo um trabalho que o Vasco deveria ter feito. Ele veio gradativamente preparando, fortalecendo as suas equipes de júnior e investindo na base, na escolinha, enfim, pré-equipe. Já o Flamengo tem o apoio do seu patrocinador, que é o Olímpicos, e da sua presidente, que tem uma direção totalmente voltada para o esporte amador, seja ele no remo, até porque o clube deles também é de regatas, e o nosso presidente é aquilo que você já conhece, né? A melhor gestão 2011, meu Deus do céu, eu queria saber quem foi o insano que premiou esse cara. Porque o homem que consegue aumentar a receita do clube, o homem que consegue a parceria para investir
na repintura de São Januário, de botar aquele pasto que está hoje no campo do São Januário, de destruir o basquete, de acabar com o atletismo e de extinguir o remo, porque daqui a pouco o Clube de Regatas Vasco da Gama será Clube de Regatas Vasco da Gama sem remo. E se quiserem também, o grupo situacionista pode trocar o hino do Vasco, porque no atletismo já era. No remo está no mesmo caminho, amigo. Essa é a realidade do Vasco. Perdão. Ô, Zé Carvalho, isso que você está dizendo, até tinha outra pergunta para te fazer, que é o seguinte. Acho que não sei se as pessoas têm ideia. Eu vou comentar daqui a pouco essa gestão Roberto Dinamite. Ela conseguiu um feito horroroso ano passado no remo, que foi que o Flamengo foi campeão invicto. O Flamengo ganhou todas as regatas ano passado. E, pelo que eu escutei falar, esse ano o Flamengo também está ganhando todas as regatas. Eu também queria te fazer a pergunta seguinte. Há alguma possibilidade do Flamengo não ser, mais uma vez, campeão invicto? E, em caso de não haver, há alguma possibilidade, veja bem a pergunta, há alguma possibilidade de ano que vem o Flamengo também perder alguma regata em virtude da hegemonia que o Vasco deu de mão beijada para o Flamengo? Pedrão, essa é uma parte triste da história. Eu queria falar sobre a Soft Everest também, nesse caso, e tentar passar rapidamente o que está acontecendo. O Vasco teve um barco vencedor, 2 barcos de vantagem. O Yuri estava lá presente, presenciou, tirou fotos. E desse barco, o Jefferson Luiz vai ser promovido para Júnior. Ou seja, vai virar alvo da direção do Botafogo. O Botafogo investe muito no Júnior, porque esse atleta ele é flexível, ele pode ir tanto no sênior quanto no Júnior, no Júnior A e Júnior B. E o Vasco, com esses atrasos constantes, possivelmente vai perder mais atletas. O que eu posso falar do Clube de Regatas Flamengo? O Flamengo tem uma estrutura absurdamente fantástica. Pelo que eu estive lá, eu tive esse desprazer de visitar o buraco do esgoto, através da empresa que eu faço estágio, e o nível dele está muito alto. O Vasco vai talvez dar um upgrade, mas não vai chegar próximo ao Clube de Regatas Flamengo. Mas o Flamengo é franco favorito para o ano que vem. Só que o Botafogo também não está ficando muito atrás, está investindo forte. Existe uma situação aí que eu quero falar no final, até para tentar mostrar um erro grotesco feito pelo Dinamite mais uma vez, a respeito de investimentos. O Botafogo, ele tem aí um patrocinador master, né, na camisa, tem um patrocinador que agora é um fornecedor de material, e tem um outro patrocinador que é um banco, Cruzeiro do Sul, se não me engano. E esse investimento em relação ao Vasco, o Vasco dependeria só da Eletrobras, aquele famoso 1.200.000, que nunca chegou no clube. A única vez que chegou foi 630 mil na gestão do bom vice-presidente Zé Roberto, foi em 2009, se não me engano. E nunca mais entrou dinheiro no Vasco. Então, a situação é essa. O Flamengo vai ser campeão, sim, invicto, muito provavelmente. Ano que vem ele vai perder algumas regatas até para o Botafogo. O Vasco não. O Vasco, mesmo que investisse hoje 1.200.000, injetasse 1.200.000, ele não teria um resultado de curto, médio prazo. Tudo de médio a longo prazo. Perfeito, Zé. Obrigado. Ao menos a gente não vai ter o desprazer de ver o Flamengo mais uma vez invicto no Remo ano que vem, porque eu já vi que esse ano a coisa tá preta. Sincero, é verdade. Zé Carvalho. Perdão, Fábio, pode falar. São 8h56, estamos ao vivo, e você, ouvinte, que quiser fazer uma pergunta para a gente, para qualquer um dos analistas ou até para o Zé Carvalho sobre o Remo, nosso e-mail é somosvasco@cruzadavascaena.com.br. Sua presença é importante, agradecemos a sua audiência. Jorge Veríssimo, você tem uma pergunta aí para o Zé Carvalho nesse assunto Remo, que também é terrível a situação, assim como no futebol? Meu amigo Zé, você que é um dos caras que está tentando defender o Remo do Vasco, agonizante,
eu percebi do que você falou, do que o Pedrão falou, uma coisa que me parece da mais alta gravidade. Quer dizer que dentro dos remadores do Vasco, tem gente que tem 5 meses que não recebe, tem gente que recebe do Everest e tem gente que recebe do Bolsa Atleta, criando uma situação de desigualdade dentro do grupo. É isso mesmo ou eu entendi errado? Não, é isso mesmo. A garagem do Vasco hoje, eu compararia ao Fluminense. Hoje o Vasco vive uma situação assim. Tem atletas que estão recebendo Bolsa Atleta e Everest. Tem atletas que recebem só do Everest e tem atletas que só recebem do Vasco, ou seja, não recebem. E isso cria uma situação terrível. É o que eu sempre tenho pautado nas minhas colunas, lá no Sempre Vasco, no blog Rema Vasco, que criou-se uma subgaragem. E a questão que eu queria colocar, até para ano que vem amenizar o problema, é que fizessem um índice técnico daqueles atletas que estão hoje sendo patrocinados pela Everest, que eles fizessem esse índice técnico e colocassem em prática para que, no caso do Jefferson Luiz, que não é contemplado por esse patrocínio, viesse a receber e assim continuasse no Vasco na categoria júnior. Porque se ele não receber, fatalmente ele vai para o Flamengo ou Botafogo. Muito provável Botafogo, porque oferece as melhores condições aos juniores. Zé Carvalho, diante dessa situação terrível, a Cruzada Vascaína, obviamente, não é inerte como o nosso presidente, mas com apenas 30 cadeiras no Conselho Deliberativo e uma no Conselho Fiscal, obviamente fica muito difícil para a gente implantar alguma coisa. Mas nós criamos um GT, temos mais de 20 e alguns já concluídos, e o seu, que foi o GT de Remo, foi concluído com êxito. Então a Cruzada tem hoje um projeto pronto para o Remo. Zé, fale aí em poucos pontos, rapidamente. Quais seriam esses pontos que você, como coordenador do GT, observou que precisava mudar? Eu lembro que na sua apresentação você comentou sobre investimentos, o custo do Remo não é tão alto. Fale um pouco aí para o nosso torcedor e sócio que nos ouve, quais seriam aí pontualmente as propostas da Cruzada para uma virada no Remo que é urgente? Bom, a primeira coisa que é notória é a participação da diretoria, efetivamente, né? Em destinar o que foi previsto no orçamento e ser liberado ao Remo. Primeira coisa. A segunda, a busca de um patrocinador master para o Remo, independente do contrato com o patrocinador que nós temos, que é a Eletrobras. Nós deveríamos ter um patrocinador exclusivo para o Remo, nos moldes que é feito no Flamengo, lá na ginástica olímpica, no basquete. O Remo não deles, porque a Olímpicos abraçou a causa, coisa que não acontece com a Pênalti. A Pênalti até hoje não providenciou um macaquinho para o clube. Imagina ela me dar uma garantia financeira de aporte ao investimento do Remo. Então, esses são os pilares hoje que eu destinaria. A questão de compra de equipamentos, ela vai também dessa parte. Com o orçamento que é provisionado, algo em torno de 1.200.000 ao ano, é possível sim fazer compra de equipamentos, mas esse dinheiro tem que ser destinado ao Remo. O que está acontecendo hoje no clube? O Vasco, ele segue uma linha diferente do seu rival. O Vasco prioriza o futebol a todo custo e abandonou totalmente os esportes amadores e até mesmo o quadro social. Já o nosso rival é o contrário. Mantém o time de futebol meia boca, até porque eles têm a Flapress, ele tem a mídia toda em volta, ele cria aquela algazarra, sempre tem uma vantagem, é um jogo adiado, alguma desculpa para poder o time se recuperar, cria uma notícia nova, trouxeram um lutador de sumô agora para ser atacante, enfim. Eles investem, ela, né, no caso a Patrícia, ela investe fortemente no esporte amador, até porque, o que ela conseguiu com isso? Através do esporte amador dela forte, ela trouxe para o Remo dela
a delegação americana vai estar reformando e fornecendo equipamentos para a sede deles, já visando a Olimpíadas de 2016. Isso já é sabido por todos. Ela, com isso, ela expôs o clube como vencedor, mas nós vimos que foi um fracasso, mas ela expôs o clube e o Flamengo, com a mídia, dá ibope. Enfim, o nosso presidente não. Ele tinha tudo para poder tirar proveito com a Kícia Cataldo, que era atleta pré-olímpica e participou na pré-olímpica como atleta do Vasco ainda, mas a mesma acabou recebendo o dinheiro dela todo e tomou decisão de ir para o Flamengo. Bom, aqui se faz, aqui se paga, foi flagrada no doping, eu não estou aqui para julgar, já estou ciente do que aconteceu, lamento por ela, porque eu acho uma pessoa fantástica, mas seguiu um caminho diferenciado, boa sorte para ela. Agora, quanto ao Vasco, cara, nós tivemos há uns meses atrás, eu não me recordo precisamente, a procura da delegação britânica, que queria aproveitar a sede náutica e a sede do calabouço. Por que o calabouço? Porque vão ter provas de atismo na Baía de Guanabara. Tem até aquele projeto de joga para baixo a perimetral, não joga para baixo, porque eles vão ter provas de atismo e canoagem, se não me engano. E a delegação britânica gostaria, fez um contato via e-mail, fez um contato via telefone, mas eu, sinceramente, não sei do que aconteceu, eu sei que o assunto se encerrou. Bom, se eu tivesse recebido esse tipo de contato, eu abriria as portas, eu falaria inglês, diria God Save the Queen, e seria britânico desde criancinha, porque com isso eu traria investimentos, eu investiria em equipamento, eu investiria em pessoal, em treinamento de profissionais, eu investiria em uma série de benfeitorias ao clube. E isso daria um know-how para a gente. Aproveitando que era a equipe britânica e a Olimpíada de Londres, foi agora, recentemente, em poucos dias atrás, seria um grande, digamos, um upgrade na nossa imagem. Mas a diretoria do Vasco ela é muito amadora. E é muito essa historinha de vamos conversar com o Nelson Rocha, vamos conversar com não sei quem, vamos conversar com... E não resolvem nada. O Remo hoje só está vivo, só tem uma ligação com a diretoria, porque nós temos lá o bom Joaquim, cara. O Joaquim que saiu da padaria e foi ajudar a fazer o intercâmbio. Que o Joaquim tem dado para mim demonstração de total entrega em ver o Remo crescer, em ver o Remo renovado, em ver o Remo forte. Já o nosso vice-presidente é uma negação, é uma mosca morta, é aquele vice-presidente que o Roberto queria antes, com o Zé Roberto. Aquele cara, não, tá tudo bem, deixa assim, deixa acolá. E um cara que nem para a direita, nem para a esquerda. O cara é um zero mesmo. Salve São Joaquim, que chegou a tempo para o Remo, ainda está disputando algumas provas. Zé, se fosse a delegação de Sírios, eles tinham aberto aí. Só um momentinho, Fábio, acho que o meu doutor Luciano, meu corpo jurídico, quer fazer uma pergunta. Não, Zé, só estou dizendo o seguinte, você está aí lamentando realmente o problema da delegação britânica, mas pode ter certeza que se fosse a delegação de Sírios, eles tinham aberto aí. Certamente, um projeto fantástico, utopia pura. Ok, Zé Carvalho, realmente triste o seu comentário. José Pedro Mota, você tem uma pergunta aí ao Zé Carvalho? Tem uma última pergunta, Zé Carvalho. Zé Carvalho, há 4 meses atrás, eu tive lá, eu fui comprar ingresso do jogo do Vasco e passei na garagem e falei com o pessoal. E na época me contaram o seguinte, que a pênalti, ela não tinha, até então, tá? Não sei agora, não tinha disponibilizado camisas para o pessoal de remo, ou seja, parece que o uniforme do remador é aquela camisa regata, né? Porque acho que ele tem que fazer aquele movimento para frente, para trás, e que a pênalti sequer, primeiro que ela nem mandou camisa para todos os remadores do Vasco. E aí, depois, pelo que eu soube, foi uma corre lá dentro da garagem, cada um tentando pegar a sua, porque não tinha para todo mundo, e a camisa sequer tinha
era aquele modelo para regata, era aquela camisa ainda que tem manga curta e que atrapalha um pouco a remada. Isso procede e, caso proceda, a Pênalti hoje já conseguiu dar um uniforme digno de remador, ou o pessoal ainda continua remando com um uniforme antigo, obsoleto? Como é que está isso aí? Bom, Pedro, oportuna a sua pergunta. Primeira coisa, lembra daquele caso das camisas, das 120 camisas? Por incrível que pareça, o número é bem cabalístico, 120. Foi exatamente isso que, na época, eu estava conversando na garagem, que os conselheiros da situação receberam camisas à torta direito e o Remo, os remadores não tinham recebido a camisa. Veio até daí a questão. É aquela famosa camisa dos Cavaleiros Templários do Reino de Smurf, tudo azul. Aquela camisa não é a camisa para remador. Você foi bem pontual em questionar isso. Remador usa camiseta ou macaquinho. É camiseta, aquela mamãe tô forte, ou macaquinho, que é colada. E realmente a Pênalti ainda não conseguiu fornecer a todos os atletas. Alguns receberam. Foi feita agora uma distribuição de casacos da Pênalti. Receberam, por exemplo, um lote. Mas um lote não quer dizer nada. Você tem que ter no mínimo 3 lotes, que seriam 5 camisetas para treino, 5 shorts, 5 meiões, 2, 3 macaquinhos, uma camisa de manga comprida, uma camisa de passeio, um casaco, uma calça comprida de training. E isso a Pênalti não faz, cara. Infelizmente, tênis também não tem. Eu digo pra você, cara, a Pênalti é um contrato venal. Ela só tem vantagem, a cada 3 meses lança uma camisa dessa comemorativa, que o povo todo vai lá igual idiota e compra. Eu, se fosse torcedor do Vasco, não comprava mais nada, para a Pênalti tomar vergonha. É o contrato mais vantajoso para um fornecedor do que para o clube. O Vasco ganha uma micharia, se não me engano, é R$11 por camisa vendida, e a Pênalti está se entubando de dinheiro com essa franquia dessa gigante da colina, que na verdade, uma distribuição de franquia entre familiares e amigos, cabos eleitorais. Ao Vasco, nada. Essa é a verdade. Ao Vasco, nada. Não tem como puxar nem tudo, porque não tem, não. Está faltando muita coisa no Vasco, está faltando homens para comandar, para cobrarem. No caso, o vice-presidente de Remo, a gente não pode contar com ele, porque ele faz papel figurativo. É uma marionete na mão do nosso magnânimo presidente. Zé Carvalho.